Graça e paz, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas neste novo dia, sobre as nossas famílias, sobre os nossos corpos, para que tenhamos saúde, sobre o nosso trabalho, sobre tudo quanto vamos ser e fazer neste dia, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre nós e que sejamos canais para espalhar esta graça de Deus por onde nós formos neste dia abençoado. Vamos começar o nosso dia meditando na palavra de Deus e hoje vamos começar a ler o capítulo 17 de João. Vamos ler apenas o versículo 1 e você vai ver como agora a fala de Jesus que vem desde o capítulo 13 muda de perspectiva. Diz-nos assim a palavra de Deus em João 17:1. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Jesus começa esta sessão agora em que ele para de falar com os apóstolos e agora ele fala com o Pai. Agora ele fala com Deus. E ele começa dizendo: Pai, chegou a hora. E a hora que Jesus se refere era a hora dele ser preso, ser injustiçado, ser torturado, ser morto, ser humilhado. Chegou a hora. Mas é interessante que Jesus não estava pensando naquela hora especificamente. Ele sabia que tinha que passar por aquela hora. Mas ele estava olhando para frente, para o que vinha depois. Já falei disso lá atrás. Mas vale a pena falar de novo. Jesus enfrentou o momento da violência, da injustiça, da tortura, da morte, porque ele não focou a sua visão naquele momento especificamente. Quando ele pensava naquele momento, ele olhava lá para frente, ele pensava na glória. E ele faz dois pedidos que na verdade são apenas dois lados da mesma moeda. Ele diz: glorifica o teu filho, para Deus glorificar Jesus. O que seria glorificar o filho? Glorificar o filho imediatamente ali seria passar a enfrentar aquele momento fiel a Deus. Enfrentar aquele momento sem vacilar na fé. Enfrentar aquele momento sem desonrar o nome do Pai. Era o caminho da glória para o filho. E agora ele pede isso a Deus: Pai, glorifica o teu filho. É interessante, nós vamos ver isso na continuidade da leitura, quando chegarmos lá no último capítulo, Jesus falando, profetizando a maneira como Pedro iria glorificar a Deus com a sua morte. Então a morte de Jesus, a maneira como Jesus se entregou à morte e enfrentou a morte. Em primeiro lugar, ele diz: Pai, glorifica o teu filho. É um lado da moeda, glorifica o teu filho. Em outras palavras, que o teu filho fique fiel, que o teu filho honre o teu nome, que o teu filho não vacile na fé, que o teu filho não desonre o nome do Senhor. E aí eu aproveito e aplico isso à nossa vida. Como é que nós enfrentamos as adversidades da vida? Quando você tem diante de si um grande desafio, como é que é a sua oração a Deus? Jesus aqui nos dá um exemplo de como nós devemos enfrentar as adversidades. Que Deus glorifique aquele que vai enfrentar a adversidade no sentido de que fique fiel, que honre o nome do Senhor, que enfrente de cabeça erguida, que enfrente sem vacilar na fé, que enfrente sem
que enfrente sem desonrar o nome de Deus. Porque tem o outro lado da moeda. Ele diz, para que o teu filho te glorifique. Quando nós ficamos fiéis a Deus na adversidade, nós estamos glorificando o nosso Deus. Quando no meio da adversidade nós nos lamentamos, reclamamos, choramos e às vezes até dizemos que cadê Deus, por que Ele está permitindo isso? Aí nós não estamos glorificando a Deus. E o fato é que Jesus entendia que enfrentar a morte, ele estava de olho na glória que vinha depois. Isso é dito lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2. No versículo 1 está escrito, visto que estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pela a glória, o gozo que lhe estava reservado, esqueci agora essa parte aqui, as palavras exatas, eu vou ler aqui para os irmãos. Ele suportou a ignomínia, suportou o sofrimento, por causa da glória que lhe estava reservada. Eu vou ler agora, Hebreus 12, 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, pela alegria que viria depois, né? Suportou a cruz, desprezando a vergonha. Desprezou, ele não levou em conta a vergonha, a humilhação que ele ia passar. As Bíblias mais tradicionais chamam de ignomínia. E assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus enfrentou aquela hora, na certeza, olhando para o que viria depois. O cristão não pode esquecer disso. Porque nós temos promessa. O que vem depois é certo. Não tem problema passar por sofrimentos, por tribulações e provações nesta vida, porque as tribulações e provações desta vida são passageiras, mas a glória garantida por Deus e por Jesus Cristo, essas são eternas. O crente tem que focar nisso, o cristão, discípulo de Jesus, tem que focar nisso e olhar para isso, para que Deus seja glorificado, porque nós existimos para a glória de Deus. Nós, eu e você, somos chamados por Cristo para o seu evangelho, para a glória de Deus. A palavra de Deus diz, em Romanos capítulo 11, né, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nós existimos para a glória de Deus. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, se eu não estou enganado, ele diz, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Deixa eu achar bem aqui este versículo para que eu lhe dê a referência correta. Quer comais... 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O que você tiver que fazer nesta vida, faça para a glória de Deus. Você é um discípulo de Jesus, Jesus viveu para a glória de Deus. E Jesus morreu para a glória de Deus. E o cristão que crê em Jesus, ele vive para a glória de Deus, ele morre para a glória de Deus. E ele enfrenta as tribulações desta vida para a glória de Deus. É a oração de Jesus aqui. Pai, glorifica o teu filho para que o filho te glorifique. A preocupação de Jesus era honrar o nome do Pai com a sua fidelidade. A preocupação, o alvo, o objetivo do cristão é honrar o nome de Deus com a sua fidelidade. O cristão vai pagar o preço que seja necessário. Às vezes ele vai ser perseguido, às vezes ele vai perder o emprego, ele pode ser morto pela sua fé, ele pode ser humilhado de diversos... Jesus foi, mas ele tinha em mente que precisava passar por aquilo.
fiel a Deus, para glorificar a Deus e por causa da glória que Deus tinha reservado para ele. Então que nós vivamos, meus amados irmãos, para a glória de Deus, glorificando a Deus em toda a nossa maneira de viver, em todas as áreas da nossa vida, que nós vivamos para a glória de Deus. E não esqueçamos que Ele tem garantido uma glória para aquele que for fiel, aquele que honrar o seu nome. Eu lembro que quando eu compartilhei com os irmãos, lá em João capítulo 12, versículo 26, Jesus diz assim: quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Deus honra a nossa fidelidade, o nosso serviço. Quando o nosso objetivo é glorificar a Deus, fique tranquilo, que Deus honra a nossa fé, a nossa fidelidade, o nosso olhar para Cristo. Olhe para Cristo, siga os passos de Cristo. Que nesse dia nós tenhamos isso em mente, meus amados irmãos. Eu vivo para a glória de Deus. O que quer que eu faça nesta vida é para a glória de Deus. Quero honrar o nome de Deus em qualquer área da minha vida. Amém, povo de Deus? Amém. Vamos orar? Deixa seu pedido de oração aí nos comentários deste vídeo. Se você queira, eu sempre vou anotando. Eu tenho aqui uma folha cheia de pedidos de oração, que eu sempre estou orando por esses pedidos. Manda seu pedido de oração pelo WhatsApp, o número é 62992454811. Esse WhatsApp é da Igreja Batista Redenção, a igreja que eu pastoreio. O celular com esse número fica na minha mão. Eu vou receber o seu pedido de oração e vou orar por você, tá bom? Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Nós precisamos, estamos aí encostados nos 800. Deu uma paradinha nas inscrições esses dias, mas nós vamos embalar novamente para chegar aos 1000 inscritos, porque eu quero voltar a fazer essa transmissão de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, aqui ao vivo com os meus irmãos, para a gente orar uns pelos outros, nos edificar mutuamente no estudo da palavra, tá bom? Então fica aí, se você puder, eu vou insistir nesse assunto até ultrapassar os 1000. Quando ultrapassar os 1000 eu vou parar de falar nesse assunto, mas vou insistir nesse assunto. Se você puder pedir o seu parente, seu vizinho, seu amigo, seu irmão de igreja para se inscrever no nosso canal, nós ficamos muito agradecidos. Nós precisamos ultrapassar os 1000 inscritos breve. Estamos sonhando com isso. Por isso eu estou pedindo isso aí sempre nas minhas redes sociais, tá bom? E manda seu pedido de oração, deixa seu pedido de oração aí. Se tiver uma pergunta sobre um assunto bíblico, fique à vontade para perguntar. Vamos orar? Se você puder, feche os seus olhos. Os pedidos são aqueles que os irmãos já conhecem, pelos quais nós temos orado. Vamos orar pela... Tem uma pessoa que fez um pedido no YouTube. Lá está o nome Preta Catarina. E ela pede pela vida, família, saúde. E ela teve um benefício cortado, não diz qual é o benefício. Vamos orar pela sua família. Vamos orar pelo João Vitor, lá de Eugênio Barros, que está lá em São Luís fazendo tratamento, um garoto de 12 anos fazendo tratamento de câncer, passou por umas intervenções esses dias. Vamos orar pela saúde da Kátia, irmão da irmã Fernanda, cunhada do irmão Alaú, ela é uma moça especial aqui de Goiânia. Vamos orar pelo Carlos, o seu novo empreendimento lá, a padaria dele, que ele começou agora. Vamos orar pelo Marinaldo, que está passando por uma crise muito grande porque separou-se da esposa recentemente. Vamos orar por estas situações. Vamos orar pelo irmão Sérgio, que está pedindo um emprego e um milagre financeiro. Lisete, por sua filha desviada. Eu não vou conseguir lembrar o nome de todo mundo, mas me ajude em oração aí. Mencione alguns pedidos desse aí enquanto nós estivermos orando. Orar pela irmã Fernanda e o Alaor, e pela empresa do Alaor que ele abriu recentemente, pelo trabalho dele, pelo trabalho da Fernanda. Vamos orar pela dona Inês, que está em São Paulo com Covid. Eu nem me lembro quem fez esse pedido, mas se você vê esse pedido aí e puder me dar notícia da dona Inês, faça isso. Vamos orar pelo irmão Luiz,
irmão do irmão Milton Campos, aqui um senhor já idoso e que está com Covid em estado grave na UTI. Vamos orar por essas pessoas? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus. Buscamos a sua face em oração, agradecidos pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Toda vida, graça, paz, liberdade, prosperidade, saúde, provisão, tudo que somos e temos vem das suas poderosas mãos. Senhor, não desampara os seus servos. Dependemos do Senhor. Obrigado, ó Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo livre acesso à sua presença através de Jesus Cristo e dos seus méritos conquistados na cruz a nosso favor. Obrigado pela noite de paz e por poder nas primeiras horas desse dia começar o dia meditando na palavra e orando uns pelos outros. Nos unimos aqui em oração, Pai, para colocar diante do Senhor as nossas vidas, nossas famílias, nosso trabalho, nossa saúde, para intercedermos pelos doentes, para intercedermos pelas autoridades, para interceder pelos nossos irmãos, pela sua igreja, para colocar diante do Senhor os nossos familiares que estão desviados dos caminhos do Senhor ou que ainda nunca foram convertidos. Ó Deus maravilhoso, para buscar a sua face a favor daqueles que estão desempregados, para que portas de emprego se abram perante cada um. E agora, Pai, queremos mencionar especificamente essa senhora Catarina que pede pela sua vida, pela sua saúde, pela sua família, por aquele benefício que ela disse que foi cortado, não sabemos exatamente qual é, mas deve estar passando por dificuldades. Abre-lhe porta de trabalho, de provisão para ela e a sua família, meu Pai. Faça do lar dela todos os dias um templo de adoração a Jesus e da sua família uma extensão da sua igreja. Ó Deus maravilhoso, oramos por este irmão que está sofrendo pela separação no seu casamento, irmão Marinaldo, em nome de Jesus o visita. Ó Deus, trabalha na sua vida, na sua mente, no seu coração, com a luz do seu evangelho. Ensina-lhe o que ele possa aprender com essa experiência que ele está passando. Pai, eu coloco diante do Senhor o irmão Sérgio pedindo um milagre financeiro e um emprego. Abre-lhe esta porta. Pai, eu coloco diante do Senhor a vida da Kátia, irmã da irmã Fernanda. Faça milagres de cura na sua vida. Pai, em nome de Jesus eu oro pela própria Fernanda e o Alaú, pelo emprego da Fernanda e a empresa do Alaú, para que haja prosperidade. Em nome de Jesus. Eu oro, meu Pai, em nome de Jesus, pela família da minha irmã Lourdes, lá em Imperatriz, pelos seus filhos, netos e outros familiares, para que, ó Deus, o evangelho plantado nos seus corações germine e produza muito fruto de amor de Jesus nas suas vidas. Usa a sua serva para abençoar os seus familiares. Oro, meu Pai, pela a neta da irmã Maria Osneide, em nome de Jesus, visita aquela adolescente com aquelas crises, ó Pai, de depressão e lúpus, faça milagre em sua vida. Ó Deus, encha com o seu Santo Espírito para que ela experimente a alegria do Espírito Santo em sua vida. Ó Pai, eu oro pela minha irmã Delma lá em São João do Paraíso, eu oro pela minha irmã Rosa também lá em São João do Paraíso. Irmã Rosa tem uns problemas de saúde, guarda a irmã Delma, sua família, dirige, ó Pai, seus passos. Oro pela família da irmã Sândia, meu Pai, pedindo que o Senhor use a sua serva para abençoar os seus filhos e esposo com o evangelho de Jesus Cristo, que os envolva nos seus laços de amor e os atraia para si. Oro pelo Arinaldo por libertação, meu Pai, em nome de Jesus, bem como toda a sua família dirige os seus passos. Oro pelo meu tio Joaci e os seus problemas de pele, para que haja cura, meu Pai, em nome de Jesus. Oro pelo irmão Luiz, irmão do irmão Milton, que o Senhor o visite naquele leito de UTI, bem como todos os que estão afetados por essa Covid, aqueles que estão em estado grave na UTI, que haja milagres de cura. Oro, meu Deus, pelo pastor Daniel, com iniciando aquele tratamento, a descoberta daqueles problemas lá no seu fígado, provavelmente um câncer. Meu Pai, opera maravilhosamente na vida do seu servo, faça milagres ao seu favor.
Ó Deus maravilhoso, que eu agradeço pelo tratamento da irmã Nete, porque o médico atestou que o seu coração está bem, mas tem aqueles outros problemas que afetam. Preserva ali a fé, a saúde, a alegria, em nome de Jesus. Renova as forças do irmão Turibe a cada manhã, que é quem está ao lado da sua esposa para cuidar dela. E eu oro pelo Moisés e pela sua salvação, e oro pelos meus sobrinhos Silas e Caleb, oro pela Wanda, ó Deus, oro pela tia Nelly, oro pela a intervenção do Senhor em cada uma dessas situações. Continuo orando pela irmã Dora, irmã Fátima, irmã Neném, ó Deus, toda aquela família enlutada com a perca daquele neto, sobrinho lá que, ó Deus, teve aquele acidente fatal. Usa essas circunstâncias de dor e separação para revelar a vida eterna que há em Cristo Jesus. Ó Deus, abre portas de emprego para quem está desempregado, para o irmão Marcos, para o irmão Sérgio, faça milagres financeiros em sua vida, para aquele irmão que está começando aquele empreendimento, a sua panificadora, para que seja próspero no seu empreendimento. Oro pelo Renan, meu genro, para que, ó Deus, a porta de emprego se concretize perante ele. Coloco diante do Senhor cada uma destas situações. Oro pela irmã Luzimar, lá em Eugênio Barros. Ó Deus, oro pelo irmão Raimundo Nonato, pela sua saúde. Ó Deus, da sua mente, preserva-lhe a lucidez, a fé, a alegria. Trabalha nos corações dos filhos da irmã Luzimar, para que o evangelho plantado em suas vidas germine e produza muito fruto. Oro mais uma vez pelo João Vitor, pedindo um milagre, uma intervenção do Senhor, ó Deus, e uma cura completa para aquele garoto. Oro pela irmã Maria José e a Mona Lisa, com os problemas de fibromialgia que as atinge. Conceda-lhes alívio, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, eu oro pelas autoridades, todas as autoridades, em primeiro lugar pedindo a salvação daquelas autoridades, que são a maioria, que ainda não se renderam as suas vidas a Jesus. Usa as autoridades que já são discípulos de Jesus para testemunhar com poder, com amor, com sabedoria para as demais, para que venham a se converter. Orienta as decisões das autoridades para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, estabilidade política neste país, e oramos pelas autoridades do nosso país e de outros países também. Quando vemos, ó Deus, o crescimento da maldade e, ó Deus, autoridades implementando políticas contrárias aos princípios da palavra do Senhor. Ó Deus, faça frente a esta obra maligna. Vemos o poder do mal operando, meu Pai, nestas vidas. Mas, ó Deus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores é o nosso Senhor Jesus Cristo, por isso não tememos nada, continuamos com os olhos fitos nele, autor e consumador da nossa fé. Oramos pelos médicos, enfermeiros e demais profissionais da saúde. Usa-os, ó Deus, como braço do Senhor para socorrer os doentes, especialmente os contaminados por este vírus que está assolando o mundo. Oro pela Ana Cecília, Ana Júlia, ó Deus, a Antonella, criancinhas pequenas enfrentando doenças graves. Ó Deus, usa os médicos, faça milagre a favor de cada uma destas vidas. Hoje, Pai, eu louvo ao Senhor pela vida do meu irmão Aparecido, que está completando mais um ano de vida, que muitos outros anos lhe sejam acrescentados e vividos na fé, na presença do Senhor, honrando e glorificando o nome do Senhor como tem sido até aqui. Ó Deus, que esse dia seja um dia de muita bênção na vida dos meus irmãos que estão orando comigo. Que a bênção do Senhor esteja sobre as suas casas, sobre as suas famílias. Cada casa seja um templo de adoração a Jesus e cada família uma igreja que adora Jesus em espírito e em verdade. Que a paz, o amor, a alegria, a harmonia estejam presentes em cada casa. Que o pão de cada dia, a saúde, o trabalho, os meios de ganhar, os recursos para a provisão da família sempre estejam diante de cada um. E que o nome do Senhor seja glorificado na vida de cada um dos meus irmãos. Que os seus ouvidos estejam atentos a cada uma das petições que foram feitas e que estão anotadas aqui, mesmo aquelas que nós não lembramos. Mas o Senhor conhece e é poderoso para responder segundo a riqueza da sua graça. Pai, que esse dia seja um dia
de muita paz e alegria e bênção, ó Deus, para a vida de cada um dos meus irmãos, e que nós possamos levar a bênção do Senhor por onde nós formos nesse dia. E para todas as pessoas com quem nós tratarmos alguma coisa nesse dia, sejam grandemente abençoados por nosso intermédio. É a oração que nós fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Desejo a você um ótimo dia abençoado. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. E amanhã, 6 horas da manhã, novo vídeo aqui, meditando na palavra de Deus, buscando ao Senhor em oração. Grande abraço a todos.